Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Os governos do território norte da Austrália e de Timor-Leste assinaram um acordo de parceria estratégica. O acordo visa fortalecer a cooperação bilateral e ações colaborativas em prol dos dois vizinhos. O acordo, que vigorará até pelo menos 2022, reconhece a longa história de cooperação e dos laços entre os povos que predatam a independência de Timor-Leste e o autogoverno do território norte. Uma das áreas destacadas é o esforço conjunto para promover melhorias na conectividade entre a região australiana e Timor-Leste. O documento prevê o intercâmbio de visitas de alto nível e de contactos para expandir laços em áreas de interesses comuns. Além disso, fortalece o diálogo, prevendo a realização de encontros bilaterais de nível ministerial. O acordo estratégico foi assinado pelo ministro de Estado na presidência do Conselho de Ministros, Azil Pereira, e pelo chefe do governo do Território Norte, Michael Gunner. A assinatura teve lugar no Palácio do Governo em Dili. Segundo Gunner, este acordo visa reforçar a relação de proximidade entre o território norte e Timor-Leste, baseada em laços econômicos, estratégicos e culturais. O acordo permitirá reforçar a colaboração em setores como a educação vocacional, agricultura e turismo. Entre as medidas previstas contam-se encontros anuais dos chefes do governo, um diálogo ministerial setorial. Prevê-se também a criação de grupos de trabalho em várias áreas. O acordo foi assinado durante uma visita a Timor-Leste de uma delegação do território norte. Estão previstos contactos em várias áreas, como relações econômicas, saúde e o setor da agricultura e pescas. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, considerou que agora é uma boa altura para o Ministério Público guineense esclarecer o alegado desaparecimento de 12 milhões de dólares. Recorde-se que o presidente foi detido na sequência deste processo. Estamos no melhor momento para o Ministério Público averiguar esta situação. Porque os protagonistas estão todos neste momento no país. Estou eu, está a ex-secretária de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais, está o ex-secretário de Estado do Tesouro, está o ex-primeiro-ministro e está a filha do ex-primeiro-ministro. Ou seja, os 12 milhões de dólares foram para o BAU. O BAU, como todos sabemos, o ex-primeiro-ministro, ele é acionista, portanto, desse banco. Estando os protagonistas no país, julgo que é a hora de se poder esclarecer sobre essa situação. O presidente guineense considerou que a sua detenção durante 72 horas tinha como objetivo impedir o seu posicionamento político. Explicou ainda que na altura tinha a ambição de ser candidato à presidência do Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde. Mas queria também desvendar algum segredo relativamente aos 12 milhões de dólares. E levaram para a Polícia Judiciária durante 72 horas por causa do dinheiro, de facto, de Angola. Mas aquilo foi algo montado em mal cavalo contra a minha pessoa, denegriram a minha imagem, da minha família, e também tinham um outro objetivo que não era esse. No fundo é impedir realmente o meu posicionamento político nos próximos tempos. Porque na altura tinha a ambição de ser candidato para a presidência do PAIGC. É um ajuste de contas. Para vos dizer claramente, aquilo foi de facto um ajuste de contas que me deixou profundamente magoado, porque não é possível o presidente, ex-ministro das Finanças, José Mário Vaz, ter roubado 12 milhões de dólares na presença
da Secretária de Estado, do Secretário de Estado do Tesouro, do Primeiro-Ministro e da filha do Primeiro-Ministro, que está precisamente no banco onde estavam os 12 milhões de dólares, em que o Primeiro-Ministro era acionista. Eu acho que estamos numa altura ótima para esclarecimento realmente dos 12 milhões de Angola. Os 12 milhões, resumindo e concluindo, foram utilizadas para satisfazer as necessidades do país naquela altura. Se algum dinheiro foi desviado, não foi no meu tempo como Ministro das Finanças, e eu fui conhecido realmente como Ministro de rigor, disciplina e de firmeza na gestão da coisa pública. Francisco Ribeiro Telas enviou uma mensagem ao segundo encontro de dirigentes do Grupo Lusófona, que decorreu na Universidade Lusófona do Porto. Acompanhe em seguida a mensagem completa do secretário executivo da CPLP. Em 1996, quando a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi constituída, já o domínio da educação era referido como prioritário, a par da concertação político-diplomática e da promoção da língua portuguesa. Passados quase 23 anos da constituição da CPLP, as reuniões ministeriais da Educação e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP têm continuamente reiterado a importância da dinamização e do aprofundamento da cooperação nestes domínios, adotando planos estratégicos que se encontram em implementação. A educação constitui, obrigatoriamente, uma prioridade nos Estados-membros da CPLP, quase todos com populações cada vez mais numerosas e maioritariamente jovens. As projeções demográficas das Nações Unidas prevêem, por exemplo, que as populações de países como Angola e Moçambique atinjam, já no final deste século, cerca de 150 milhões e 140 milhões de habitantes, respectivamente. Também por este motivo, consta da nossa agenda comum o investimento na educação. Isto para alavancar a massificação do acesso, aumentar os níveis de escolaridade das populações, diminuir o analfabetismo e crescer na capacitação de recursos humanos para dar resposta às necessidades dos setores produtivos, intelectuais e sociais dos Estados-membros. Através da formação, da qualificação e da capacitação das crianças, jovens e adultos, poderão ser impulsionados de forma positivamente diferenciada a empregabilidade, o desenvolvimento socioeconómico, o exercício de uma cidadania ativa e, consequentemente, a felicidade e a realização dos nossos cidadãos. Por outro lado, temos vindo a apoiar e incentivar a criação de programas de mobilidade académica, cientes da relação direta com a mobilidade do conhecimento. Neste ponto, permitam-me saudar o importante programa de mobilidade académica da Universidade Lusófona, reconhecendo o seu contributo para os objetivos da CPLP. Apesar das especificidades existentes no domínio da educação nos nossos Estados-membros, temos vindo a superar o desafio do desenvolvimento da cooperação comunitária naquele setor. Hoje, conhecemos melhor os sistemas educativos nacionais dos 9 países e as características dos públicos que os frequentam. Temos trabalhado nas taxas de escolarização e de alfabetização, na formação de adultos, na formação de professores, na elaboração de estatísticas com base em indicadores comuns e no reforço do ensino técnico profissionalizante, entre outras atividades. O alinhamento com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 da Agenda 2030 das Nações Unidas tem igualmente contribuído de forma positiva para a atuação comunitária. As nossas prioridades permanecem associadas à contínua democratização do acesso à educação, à formação e à aposta na melhoria da qualidade e da eficiência dos sistemas educativos nacionais. A educação de qualidade para todos, desde o pré-escolar ao ensino universitário. A inclusão de abordagens transversais nos sistemas educativos que contemplem as questões como a equidade de género. A sustentabilidade ambiental e o respeito pelos direitos humanos são objetivos da CPLP. Acresce que o desenvolvimento das redes de partilha de boas práticas e troca de experiências neste domínio, com recurso às tecnologias de informação e comunicação,
constituem igualmente objetivos que procuramos ir alcançando em conjunto. Para concluir, gostava de realçar que o ser humano aprende ao longo de toda a sua vida. O acesso à educação, à informação e ao conhecimento constituem, por isso, um bem que deve estar disponível a todos de igual forma. Atualmente é defendido o acesso universal ao conhecimento. A demanda para a democratização do acesso à educação é generalizada. E é neste contexto global que na CPLP a educação é considerada um direito das populações e um investimento que cria oportunidades para a realização pessoal e profissional. Destaque, portanto, o compromisso político da CPLP com a promoção de uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e com a promoção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para as gerações presentes e futuras. O ex-presidente do BES de Portugal disse que esclareceu perante o juiz de instrução do processo, Operação Marquês, as relações e o contrato com Reinaldo Bava, ex-presidente executivo da PT. Ricardo Salgado chegou ao Tribunal Central de Instrução Criminal pelas 13h30. Acompanhado pelos dois advogados, o antigo banqueiro deixou os comentários para o final da audição com o juiz de instrução do processo Operação Marquês. À saída, o ex-presidente do Banco Espírito Santo afirmou que respondeu a tudo o que lhe foi perguntado. Eu fui chamado para falar sobre este assunto específico, as relações com o Reinaldo Bava e os contratos com o Reinaldo Bava. Foi isso que eu falei. Ricardo Salgado disse também que o juiz Ivo Rosa não fez perguntas sobre o antigo primeiro-ministro José Sócrates, arguido no processo que a acusação diz ter sido corrompido pelo ex-presidente do BES. Sempre que me falaram de que andei a corromper este ou aquele, eu nunca na minha vida corrompi ninguém. Fonte ligada ao processo revelou que o depoimento de Ricardo Salgado coincidiu com o de Reinaldo Bava sobre um contrato com a PT no valor de 25,2 milhões de euros, que foi formalizado em 2010, mas que já vinha sendo falado desde 2006 relativo a fundos fiduciários. A mesma fonte adiantou que, segundo Salgado, esses fundos foram entregues a Reinaldo Bava para comprar ações da PT. A fonte ligada ao processo esclareceu também que o ex-presidente do BES não quis falar sobre José Sócrates, nem sobre o negócio com a empresa brasileira de telecomunicações Vivo. Ricardo Salgado é acusado da prática dos crimes de corrupção ativa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada. É uma das 19 pessoas e 9 empresas que estão acusadas pelo Ministério Público. Centenas de brasileiros disseram o último adeus ao músico e compositor João Gilberto. O falecido é considerado por muito como o pai do estilo musical bossa nova. João Gilberto faleceu aos 88 anos no dia 6 de julho de 2019, no Rio de Janeiro. Família, amigos e fãs despedem-se do músico João Gilberto numa vigília em São Paulo. Gilberto, que tinha 88 anos, desenvolveu a música bossa nova e ajudou a transformar o estilo numa mania mundial. Morreu no sábado à tarde na sua casa no Rio de Janeiro. Nascido na Bahia, João Gilberto começou a cantar aos 18 anos. Tantas coisas que não são somente bossa nova, mas que são feitas a partir do legado dele, que vai ser mantido, que continua sendo mantido. A invenção dele não tem fim. Ele representa o Brasil no melhor que nós temos. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, esqueceu pra te voltar. A gente não conheceu assim pessoalmente, né? E tem uma sensação assim de que ele não foi, né? Depois de ser mudar para o Rio de Janeiro, lançou o álbum Cega de Saudade em 1959.
Este primeiro trabalho marcou o início da mundialmente famosa música bossa nova. O seu álbum de 1964, Get Gilberto, vendeu milhões de cópias, ganhou vários prêmios Grammy e popularizou a bossa nova em todo o mundo. O disco contou com a música The Girl from Ipanema, do músico Carlos Jobim e do poeta Vinícius de Moraes. Esta música é cantada em português por Gilberto e em inglês por sua primeira mulher, Astrud Gilberto. A música tornou-se um sucesso global e um padrão de jazz. João Gilberto foi casado 3 vezes, primeiro com Astrud Gilberto e depois com a cantora Miúcha e com sua empresária Cláudia Faisal. Deixou um filho, João Marcelo, e as filhas Luísa e Bebel Gilberto, também cantora. O seu último espetáculo foi em 2008. O governo angolano negou impor restrições de viagens devido ao VIH-Sida, como referiu um relatório da ONU. No entanto, exige apenas um certificado internacional de vacinas ou atestado médico para cedência de vistos a estrangeiros. De acordo com o relatório de avaliação da ONU-SIDA e do PNUD, Angola requer também testes de VIH para os vistos de residência com estadias acima de 90 dias para estrangeiros que permanecem em Angola. No relatório deste ano, a ONU-SIDA e o PNUD pedem a estes países que cumpram as promessas feitas na Declaração Política sobre o fim do VIH-Sida de 2016. Pretende-se com isto remover todas as formas de restrições relacionadas com o VIH. Segundo Angola, esta informação não corresponde à verdade. A responsável explicou que Angola obedece apenas à reciprocidade internacional no domínio da exigência de um certificado internacional de vacinas. O Instituto Nacional de Luta contra a SIDA angolano anunciou em maio que pelo menos 13.000 pessoas morrem anualmente em Angola vítimas da doença. Das 310.000 pessoas a viver com VIH-Sida no país, cerca de 27.000 são crianças, 190.000 mulheres e 21.000 grávidas. A taxa de seroprevalência no país é de 2%. Apenas 75.000 pessoas fazem o tratamento antirretroviral. As entidades responsáveis mostram-se preocupadas com a elevada taxa de abandono de cerca de 50%. O relatório refere igualmente que desses 48 países que mantêm restrições, pelo menos 11 continuam a impor proibições à entrada ou permanência à residência com base no status do VIH. O presidente brasileiro declarou sentir vergonha por o Brasil ser o segundo país com maior número de casos de lepra. Jair Bolsonaro identificou e anunciou medidas para a erradicação da doença durante o seu mandato. De acordo com Bolsonaro, no Brasil, a cada 100.000 pessoas, 1,3 tem lepra. Mais de 100.000 doentes têm esta enfermidade crônica e transmissível no país. De acordo com a OMS, anualmente mais de 200.000 novos casos da doença são detectados em todo o mundo. Brasil, Índia e Indonésia concentram ao todo 80% desse total. A lepra é uma doença crônica transmissível por via aérea, como a tosse ou espirros. Afeta pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a doença apresenta um longo período de incubação. Pode variar entre 2 a 7 anos até que os sintomas se manifestem. A lepra provoca alterações na pele e nos nervos periféricos e pode ocasionar, em alguns casos, lesões neurológicas, causando incapacidade física. A União Europeia anunciou que vai disponibilizar 341 milhões de euros para apoiar o desenvolvimento rural em Moçambique. Este projeto visa dar prioridade às províncias de Nampula e Zambésia.
Segundo o embaixador União Europeia em Moçambique, Antônio Sanches, Nampula e Zambésia são as províncias mais populosas do país. A sua produção agrícola está a desenvolver-se, pelo que pretende se apoiar com um pacote de intervenções chamado Promove. O embaixador falava à margem de uma visita à província de Nampula, efetuada na passada segunda-feira. Este apoio incidirá em 6 áreas prioritárias como a reabilitação de estradas, energia sustentável, agricultura, nutrição, proteção da biodiversidade e melhoria do ambiente de negócio. Segundo Antônio Sanches, a escolha recaiu nestas 2 províncias pelo fato de as regiões enfrentarem os problemas da pobreza e má nutrição. A União Europeia é um dos principais parceiros de Moçambique, com apoios em diversas áreas básicas do país. No início de junho, durante uma conferência de doadores, a Comissão Europeia anunciou a mobilização de 200 milhões de euros para a reconstrução de Moçambique. Este financiamento surge na sequência da destruição provocada pelo ciclone Idai e Kenneth, que atingiram Moçambique este ano, provocando um total de quase 700 mortos. Em Portugal, mais de 21 imóveis do Estado vão passar a integrar o programa de reabilitação de patrimônio público para arrendamento acessível. Junta-se assim aos 29 já integrados, num total de 50. O Estado português vai disponibilizar 21 imóveis para arrendamento acessível ao abrigo de um novo programa. Programa esse que foi apresentado no Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, em Lisboa. Um dos edifícios que vai ser reabilitado para habitação acessível e que o Governo diz estar em linha com os ideais europeus. Não há nenhum país da Europa, não há nenhuma cidade da Europa com um mínimo de coesão social que não desenvolva políticas públicas para garantir habitação acessível à classe média. Os edifícios, devolutos e com elevados custos de manutenção, segundo o Governo, vão agora ganhar uma nova vida. Juntam-se aos 29 já integrados no programa de requalificação, totalizando 50 imóveis. Depois de um périplo pelo hospital, António Costa assegurou que o Executivo aprendeu com os erros do passado. Sem voltar a destruir um mercado de arrendamento, que é importante que exista. Sem voltar a colocar as famílias na necessidade da aquisição de casa própria, porque têm que ter a liberdade de não ficarem amarradas ao endividamento. Aquilo que nós propomos é a mobilização, quer de bens privados, quer de bens municipais, quer de outros bens públicos, a começar pelo Estado. Necessariamente, quando convidamos os privados a participar, temos que ter um modelo que seja um modelo onde senhorio e inquilino tenham vantagens. Mas não se pode contar apenas com o património privado para resolver a crise habitacional. Por isso, o Governo vê nestes 21 edifícios a parte que estava em falta para resolver o problema. Não se trata de inventar a roda, porque até ao congelamento das rendas, na década de 40, as então caixas de previdência investiam fortemente na construção de habitação acessível, nos chamados prédios de rendimento. Os 44 mil metros quadrados do Hospital Miguel Bombarda vão, no futuro, dar lugar a casas para várias famílias. O Lisboeta Quartel do Largo Cabeça da Bola também terá o mesmo destino, assim como outros edifícios no Porto, Tavira, Vila Nova de Gaia, Sintra, Coimbra, Loures, Vila Franca de Xira, Évora, Porto Alegre, Guarda ou Figueira da Foz. O Conselho Superior de Defesa e Segurança de Timor-Leste efetua mudanças de lugares aos 4 componentes das Forças Armadas timorenses. Em reunião do Conselho Superior de Defesa e Segurança, realizada esta terça-feira, foi decidida a nomeação de 4 coronéis para continuarem a liderar os 4 componentes das FFDTL. São elas o Tenente-Coronel Renilde da Silva, que vai liderar a componente terrestre, Tenente-Coronel Armindo dos Santos, com a liderança da componente de apoio ao serviço. A componente Centro de Formação e Treino estará a cargo do Tenente-Coronel Cesário Belo, enquanto a componente naval será liderada pelo Capitão João Silva.
Segundo o chefe de Estado-Maior das FFDTL, General Eranan Timur, a troca destas posições nas FFDTL não se deveu ao insucesso do seu trabalho, mas às regras impostas pela instituição. Recorde-se que os 4 componentes das FFDTL foram antes liderados pelo Tenente-Coronel Marcelino Rizai, Tenente-Coronel Bendito Quintas, Tenente-Coronel Celestino Pinto e o Capitão Fragata Adão Brito. O Conselho de Ministros timorenses aprovou as leis que visam ratificar o Tratado da Fronteira Marítima para permitir a operação das atividades petrolíferas no mar de Timor-Leste. Durante a reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que durou 2 dias, foram discutidos e aprovados no total 9 leis. Esta aprovação tem como objetivo facilitar a ratificação do Tratado da Fronteira Marítima e permitir, deste modo, a operação das atividades petrolíferas no mar de Timor. Segundo o comunicado da imprensa da Presidência do Conselho de Ministros, o Conselho de Ministros aprovou 4 propostas de leis. 3 delas visam a adaptação ao regime resultante do novo tratado, nomeadamente as leis fiscais, Lei das Atividades Petrolíferas e Lei do Fundo Petrolífero. No que toca às leis fiscais, a proposta visa permitir que o Estado timorense possa cobrir os impostos através da exploração petrolífera no mar de Timor. Essa cobrança será efetuada através da tributação de atividades petrolíferas em áreas antes partilhadas com a Austrália ou exclusivamente australianas. Outra proposta de lei é a lei que visa estabelecer um regime laboral e migratório específico para a exploração do campo petrolífero do Baio Undang. Esta proposta tem por objetivo permitir que os trabalhadores timorenses e estrangeiros continuem a trabalhar de acordo com as regras e melhores práticas internacionais. O objetivo é garantir a operação do campo petrolífero Baio Undang. Na terça-feira foram aprovados 5 decretos-lei. 4 delas têm como propósito estabelecer a transição dos títulos petrolíferos e regulamentação das atividades petrolíferas em diversos campos, tais como no campo de Baio Undang, nas explorações anteriormente situadas na Área Conjunta de Desenvolvimento Petrolífero, no campo do Búfalo. Além disso, pretende regulamentar as atividades petrolíferas em certas áreas das licenças da Laminaria e Carolina. Foi ainda aprovado o decreto de alteração da Lei nº 20 de 2008, de 19 de junho, sobre a criação da Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais. Essa alteração tem como objetivo adaptar nova regulamentação resultante do Tratado das Fronteiras Marítimas à orgânica da ANPM. Após a aprovação destas leis, o ministro das Reformas Legislativas e Assuntos Parlamentares, Fidelis Magalhães, entregou à mão os novos projetos ao presidente do Parlamento Nacional. Em Valongo, Portugal, 30 adolescentes trocam uma parte das férias entre julho e setembro por 3 patrulhas diárias. Este patrulhamento será feito a cavalo, munidos de binóculos, telemóvel e cartas militares nas serras de Valongo, com o objetivo de efetuar a prevenção de incêndios. Adolescentes do Grande Porto estão a ocupar parte das férias em patrulhas diárias a cavalo, com formação dada pela Proteção Civil e bombeiros nas serras de Valongo. Tudo para prevenir e alertar para focos de incêndio ou mesmo lixo acumulado. O projeto Vigia a Cavalo resulta de uma parceria entre o Centro Hípico de Valongo e a Câmara Municipal, com a colaboração do Instituto Português do Desporto e Juventude. Reúne ao todo cerca de 3 dezenas de jovens. Este é um projeto, naturalmente, nós precisamos que todos colaborem na vigilância, desde a pessoa que passa no carro até a pessoa que está, o agricultor, toda a gente tem que perceber que a vigilância é uma coisa de todos nós. Este projeto tem essa valia também, porque no fundo são jovens que passam aqui o seu tempo de férias e que desta forma colaboram civicamente, também tem uma dimensão de contributo cívico para, volto a dizer, defesa da floresta contra incêndios. As vigias abrangem uma área de 4.300 hectares. É normalmente em julho que começam as 3 patrulhas diárias realizadas por 3 grupos alternados. Eles já em junho já saem com as primeiras vigias a cavalo e dos fogos, e não só dos fogos, também alertamos e alguns pontos de referência do lixo que é colocado na serra. Que continua a ser muito, então. Infelizmente é. Nós, ao fim de 8 anos de limpezas diárias no mês da primavera, verão, as serras infelizmente ainda estão com algum lixo. Para os jovens, esta é uma forma de unir o amor pelos cavalos à proteção do património natural. Eu já faço isto desde os meus 11, 12 anos, mais ou menos, agora tenho 18.
Nós, em parceria com a IPDJ, e desde já agradeço por nos terem dado, por nos terem possibilitado nós sermos aqui os vigilantes desta serra maravilhosa, que temos umas vistas fantásticas e, mais do que tudo, ajuda sempre a prevenir os incêndios. Estamos sempre em contacto com a Proteção Civil e com os bombeiros também. E sempre que temos possibilidades, que eu não todos os dias, mas há sempre grupos que vêm cá fazer as patrulhas na nossa serra. Além da competência de aprender a andar a cavalo, tivemos cerca de uma formação 2 por ano, que nos possibilitam as vigias a cavalo. Tivemos formação com os bombeiros, com a Proteção Civil, que nos têm possibilitado condições para podermos efetuar estas vigias diariamente, com 2, 3 patrulhas por dia. Ajudou-me a unir-me ainda mais com os cavalos e com muitos cavalos, e é algo que eu quero seguir. Não imagino a minha vida sem os cavalos, porque desde pequenino que passo diariamente os meus dias aqui nas serras de Valongo, e de São Pedro da Cova e de Paredes, que agora são as serras do Porto, pertencem todas, mas não imagino a minha vida sem os cavalos. O projeto é apoiado pela autarquia de Valongo desde 2018. Só nesse ano os voluntários detectaram e alertaram para 5 focos de ignição. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.